O movimento retilíneo uniforme, chamado MRU, ele tem uma característica importante, ele é uniforme, ou seja, se você tem um móvel, vou colocar aqui uma pessoinha, andando em uma linha reta, ela vai descrever em posições igualmente espaçadas, S1, tá esse zero aqui, e S2. Durante a posições, permanece o mesmo valor de deslocamento. E nesse mesmo valor de deslocamento, vai ocorrer o mesmo intervalo de tempo. Para locomover essa distância de deslocamento escalar, vai gastar o mesmo intervalo de tempo. Então, temos movimento retilíneo uniforme. Se esse movimento ele é uniforme, ou seja, as passadas do intervalo é o mesmo tempo gasto para os deslocamentos, isso implica que a velocidade ela é constante. Tudo bem? Se a velocidade é constante, então a gente vai ter deslocamentos iguais para tempos iguais. E o movimento retilíneo ele se divide tanto por movimento progressivo e regressivo. No movimento progressivo, nós temos a velocidade, ou seja, o objeto ele vai se mover na mesma direção, ou seja, no mesmo sentido que a trajetória. Lembra que a gente adota um sentido positivo para a trajetória? Se para cá, na setinha, indo para a direita, está o sentido da minha trajetória, a minha velocidade, para que seja um movimento progressivo, a minha velocidade tem que estar indo na mesma direção que a trajetória. Agora, se eu adoto lá o sistema, a trajetória como positivo para a direita, permanecer na mesma trajetória. Mas o carro está indo em sentido oposto ao do movimento, a velocidade ela ganha um sinal de menos, que ela está ao inverso da trajetória, e esse movimento é chamado de movimento regressivo. Okay? Visto que a gente já sabe como se comporta o movimento retilíneo uniforme, precisamos saber qual é a forma matemática de representar o movimento desse corpo. A função horária da posição ela é uma expressão matemática, uma função matemática que vai nos permitir calcular a posição desse móvel em determinado tempo. Não somente isso, mas também calcular, talvez, se der algumas informações, você pode calcular, encontrar a velocidade, encontrar a posição inicial desse corpo, encontrar o tempo que ele está numa certa posição. E a função horária da posição, pessoal, ela vem da própria expressão da velocidade, que velocidade é igual a deslocamento escalar dividido por intervalo de tempo. Considerando que o móvel a cada instante vai ter uma velocidade instantânea, então a velocidade instantânea V igual a variação da posição dividido pelo instante do tempo, naquele exato momento qual era o tempo que o corpo estava marcando lá no relógio, ok? Como eu quero saber posição horária, função horária da posição. Então, vai ficar a posição em função de tempo. Então, vamos isolar ΔS. Então, esse T que está multiplicando, está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, vai ficar VT igual a ΔS. Quem é ΔS, pessoal? S final menos S inicial. Então, VT vai ser igual a S menos S0. Como eu quero apenas S, eu vou isolar esse S0 que vai passar para o outro lado com o sinal invertido, certo? Se é negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, VT mais S0 que é igual a S. Melhorando essa expressão, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a posição, ou seja, a função horária da posição, ela é dada pela posição inicial somado ao produto da velocidade com instante de tempo, ok? Beleza, a gente viu aqui a função horária, né? Que é S igual a S0 mais VT.
Se eu perguntar a vocês, tem como a gente colocar isso em um gráfico? Sim, né, pessoal? Isso aqui lembra uma função também. Se a gente for recordar da matemática, não sei se vocês lembram da função do primeiro grau, que a gente descreve representando assim, uma forma, não sei se vocês veem dessa forma, que é y igual a x mais b. A gente tem duas variáveis aqui, certo? Y e x. Só que y, ele depende, o valor de y depende dos valores de x. Então, é y em função de x. Onde a, ou seja, o coeficiente angular, é a nossa velocidade e o linear o coeficiente linear é a nossa posição inicial. Então, vamos tentar fazer o gráfico. Gráfico função primeiro grau, a gente sabe que nos dá uma reta, né, pessoal? A gente tem uma reta, seja ela horizontal, seja ela paralela ao eixo vertical, seja ela inclinada. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, fazer um esboço de um gráfico de dois eixos. Quais serão esses dois eixos e onde vai estar os eixos, né? Gráfico da posição, posição em função do tempo. Então, o tempo vai vir no eixo das abscissas, ou seja, o domínio dessa função, no eixo horizontal. E a posição, sempre é letra S, né, gente? Posição. E a posição, ela vai ser a imagem, ou seja, na vertical, vai depender dos valores de t. De uma forma bem análoga, bem assim, só para dizer como vai ser a função, vou colocar aqui como sendo, vou mudar uma unidade de cor, sendo uma reta, né, gente? Aqui, então, está a nossa função ST igual a S0 mais VT. Relembrando o conceito de movimento progressivo, movimento regressivo, pessoal, isso também recai sobre os gráficos. No movimento progressivo, a gente vai ter uma representação crescente da posição em função do tempo. Observe só esse gráfico, olha. A cada valor de t, a gente tem aqui t1, aqui a gente vai ter t2, quanto maior forem os valores para o tempo, maior será o valor para a posição. Concorda comigo? Ou seja, progressivo, está tendo uma progressão, está aumentando. Ele parte de S1 para S2, também aumenta. Tudo bem? Então, a função crescente. Enquanto no movimento regressivo, a gente tem uma regressão. O que acontece? Conforme você vai aumentando o tempo, T1, o gráfico está invertido aqui, pessoal. Desculpa aqui pelo desenho do gráfico. Agora que eu percebi que o gráfico aqui está invertido. Como seria o gráfico do movimento regressivo, pessoal? Se a gente fosse desenhar aqui S, aqui T, certo? Deixa eu trocar de caneta. O gráfico do movimento regressivo teria essa característica aqui. Essa seria a carinha dele, ó. Essa seria a representação da função da posição. O que acontece? De acordo com os valores de tempo vai aumentando, os valores da nossa função, vou pegar aqui T1. T1 tem uma posição até positiva, S1. Vou botar aqui um S1. E se eu pegar um outro instante de tempo aqui, T2, olha lá de que vai estar meu S2. Abaixo do eixo horizontal, então abaixo aqui vai ter valores negativos, certo? Há uma regressão, a minha posição ela vai estar diminuindo em comparação com o tempo. A inclinação do gráfico, pessoal, ela dá outras informações, como, por exemplo, a velocidade. Mas como assim? Lembra que velocidade ela é expressa por ΔS sobre ΔT, certo? Olhando o gráfico, se a gente for plotar aqui mais ou menos, tracejar os pontos importantes para ferir essa velocidade, a gente vai ter uma posição S inicial.
um instante de tempo inicial e um T1, né? Verdade. Aqui. E um instante de tempo. Vou colocar aqui, pessoal, S1 para melhorar. S1, aqui S2. E aqui um instante de tempo T2. Então, substituindo aqui, quem que vai sabe que é a variação da posição? Então, é S final menos S inicial, ou antes, que vem antes. Aqui é a mesma coisa, nos correspondentes. Muito bem? Então, através da informação que vem para a gente no gráfico, também é possível encontrar a velocidade. Se atente a isso, alguns problemas com gráficos. Agora, se a gente fosse plotar um gráfico da posição, o gráfico da velocidade em função do tempo. Como seria a cara desse gráfico? Uma vez que a velocidade ela é constante no movimento retilíneo uniforme, ok? Então, pessoal, se a velocidade permanece constante em relação ao tempo, né? Para todo instante de tempo, seja ele T1, T2, T3, o valor da velocidade não varia, permanece o mesmo valor. Tá bom? O mesmo valor em sentido de modo, em sentido de direção, em sentido de sentido. Tá bom? Vai ser um valor constante. E por isso que ela é uma reta, né, paralela ao eixo do tempo. E o próprio movimento do corpo, pessoal, a gente também pode descrever a função horária da posição. Mas como assim? Te deu um gráfico, ele quer saber qual é a função da posição, a função horária da posição, ou seja, a posição em função do tempo para esse móvel que descreve esse movimento aqui, ó. Observando, já a gente observa aqui que é o que, gente? Se o tempo, de acordo com o tempo aumenta, a minha posição está aumentando. Então, a gente tem aqui o primeiro caso já de movimento progressivo. Beleza? Então, vamos encontrar a função horária. A função horária é dada por S, que é igual a S0 mais VT. Quem vai ser o que a gente precisa colocar aqui para substituir? O que a gente precisa colocar aqui para fazer isso para todo o corpo? Ou seja, como assim todo o corpo? E nesse caso, que a gente tem aqui o gráfico, a gente tem um carro. Vamos supor que a gente tem um carro. Esse carro, durante todo o percurso, ele vai permanecer com essa mesma velocidade, certo? Então, eu só quero calcular a posição dele lá quando o relógio marcou 2 horas, em referência à partida do movimento, você vai conseguir encontrar a posição apenas com essa função horária para esse movimento, tá bom? As informações importantes é o S0 e a velocidade, que são esses valores, serão constantes para o movimento, ok? O que vai variar vai ser a posição e o tempo, ok? Então, varia posição e tempo. Então, vamos encontrar o S0. Vocês conseguem perceber onde está o S0 aqui, pessoal? É logo onde começa o movimento. Ó, tempo igual a 0, sobe um cadinho, então, está aqui, ó, no 100. Então, observe, ó, a unidade da posição é quilômetros, a unidade de tempo está em horas. Então, S0 é igual a 100 quilômetros. E a velocidade? Outra coisa importante, vocês conseguem descobrir a velocidade aí? O que a gente faz para calcular a velocidade? Vamos pegar as informações que a gente tem aqui no gráfico. Ó. Vamos pegar o instante de tempo, T1 aqui, 1 hora, e vamos pegar o último aqui, T1, T2, T3, T4. E a posição? S1, S2. Então, a velocidade vai ser igual à variação da posição sobre o instante, né? A variação do tempo, o intervalo de tempo. Então, ΔS vai ser igual a S2 menos S1, que divide T2 menos T1. Agora, é só colocar os valores. Quem é S2? 500 quilômetros menos S1, né? Opa! Que é 100 km, dividido
pelo instante de tempo, 4 menos 1. Isso vai dar 400 dividido por 4, que é igual a 100. Então, a velocidade para esse movimento, para o corpo nesse tipo de movimento, vai ser 100 metros por segundo. Então, a velocidade é igual a 100 metros por segundo. Dessa forma, pessoal, como fica a nossa posição horária para esse móvel? Então, a posição S vai ser igual ao S0 mais dt. Repetindo aqui, o S0, 100 km, mais a velocidade 100 metros por segundo, mais 100 t, beleza? Observe, ó, velocidade ela é velocidade positiva, certo? Maior, deixa eu tirar isso aqui para não dar confusão para vocês. A velocidade ela é maior que zero, certo? Então a velocidade é positiva, certo? Se fosse um movimento regressivo, a gente ia ver que os valores aqui seria menor, então a gente ia ver o sinal da velocidade como negativo, ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê